Esse corte é um oferecimento da Zapay. Se você ainda não conhece, a Zapay é um aplicativo totalmente gratuito que a partir da sua placa você identifica débitos do seu veículo. Pode ser carro, moto, caminhão, ônibus, não importa. A Zapay, ao identificar os débitos que possam existir no seu veículo, te proporciona parcelar em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Você só paga se utilizar o serviço. Caso queira 20% de descontos nas taxas do aplicativo, basta usar nosso cupom TRânsito20. A Zapay é rápido, fácil e muito confiável. Para baixar o aplicativo, você pode usar esse QR Code que está aqui na tela e também vai estar na descrição desse vídeo aqui um link para você ter esse acesso. Baixa agora. Lembrando, João, que nesse momento o papo da gente está com base na resolução 432 do CONTRAN, que fala da fiscalização de alcoolemia, e que nós já temos informações que a Câmara Temática de Esforço Legal está cuidando para mudar, né? Inclusive inclusão de reteste, existem algumas coisas. Eu não sei se tu está sabendo, acredito que esteja, que tudo indica que vamos ter na legislação de fiscalização de alcoolemia os testes de sobriedade. Né? Aqueles que, inclusive, é muito realizado nos Estados Unidos, né? De caminhar em linha reta, de fazer aquele teste, de apontar o dedo. Hoje, o que é que tu acha assim, que dentro da fiscalização de alcoolemia precisaria ser aprimorado? Por quê? Dentro da fiscalização mesmo, não é nem dentro das regras. Por quê? Você mesmo afirmou, a multa pode ser 10 mil reais, de 20 mil reais, vai ter gente continuando, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo e tal, porque, para muitas pessoas, só não fazem isso quando há a certeza ou a possibilidade de serem fiscalizadas. Isso não passa a ser um ato de consciência, de entender, eu não posso beber e dirigir porque eu vou perder a minha percepção de risco, a minha agilidade, reflexos e tudo mais. Tu acha que hoje, dentro da fiscalização, o que é que poderia mudar, se tu tem alguma coisa na tua cabeça, e o que é que tu acha do que já foi feito, salvo engano, no Ceará, que eram policiais à paisana nos bares e viam pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica e a partir do momento que essas pessoas saíam e entravam nos veículos para conduzirem, eles acionavam via rádio, via celular, e a fiscalização só abordava especificamente quem estava efetivamente dirigindo. Dentro da legalidade, o que é que tu acha isso? Acha que é uma boa ideia? Enfim. Carlão, eu penso que quanto mais eficiente for a fiscalização, no sentido de realmente buscar aqueles que estão ali, em situação flagrante, cometendo a infração, melhor. É melhor do que você parar 10 carros, 20 carros, sem saber quem realmente ingeriu bebida alcoólica, e às vezes, porventura, pegar alguém que não tem nada a ver com a situação e ser injustamente penalizado. Eu fiz um vídeo recente no meu canal, dentro desse tema, e esse vídeo gerou bastante polêmica, inclusive, recebi vários comentários, alguns positivos, outros negativos, que foi eu trazer à tona uma realidade que pouca gente... Porque eu me lembro, acho que quase ninguém falou até hoje, mas é o que acontece na fiscalização. Que é o seguinte, muitas das vezes a fiscalização de alcoolemia hoje ela não é feita da forma justa como ela deveria ser. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O que acontece muito? Às vezes o agente ele para, o cidadão, e ele fica querendo ali forçar uma recusa ao teste do etilômetro. Ele fica querendo forçar uma recusa. Por que é importante a gente esclarecer isso? Porque, embora não haja tolerância hoje, na lei seca não tem tolerância. Existe uma margem de erro do equipamento. Só que às vezes o cidadão, ele fez a gestão de bebida alcoólica há 12 horas atrás, 20 horas atrás, no dia seguinte, no dia anterior ele fez. Só que ele é parado nessa fiscalização e às vezes, se ele se sujeitasse a fazer o teste, poderia não dar que ele estava sob influência de álcool por conta do período que já se passou e tal. Só que às vezes eu percebo, isso é uma realidade, eu tenho que dizer, eu não tenho medo de cara feia, eu tenho que falar. O agente, às vezes, ele quer, porque ele quer autuar, ele quer fazer número, isso existe, isso é realidade, existe, ele quer fazer número. Não é, às vezes não é ele, a instituição quer fazer número. E o cidadão, às vezes, quer fazer o teste, só que ele fica tentando fazer com que o cidadão se recuse a fazer o teste. O cidadão fala assim, olha, eu bebi ontem, eu faço o teste. Ah, mas se você fizer, você vai ser preso. Essa é a frase mais comum que os agentes falam.
Se você fizer o teste, você vai ser preso. Aí a pessoa fala, pô, eu ser preso, eu sou um trabalhador, pô, eu trabalho numa empresa, eu bebi, mas eu bebi ontem, não saí dirigindo. Tô saindo agora, depois de 20 horas. E aí fica naquela e o cidadão acaba sendo autuado por se recusar a fazer o teste de etilômetro, sendo que às vezes ele nem estava sob influência de álcool. Então, respondendo à pergunta do que precisa ser aprimorado o agente precisa seguir o que está na lei e exatamente o que está na resolução. Ou seja, ele tem que explicar para o cidadão quais são as reais situações que vai levar ele a ser preso. Não simplesmente generalizar, porque isso que a gente vê, se você fizer, você vai ser preso. Mas não é essa a realidade. Você pode sim ser preso. Você pode vir a ser preso, mas vai depender da situação. Se você fizer o teste der tanto, você vai ser preso. Se você não quiser fazer o teste, mas você tem um conjunto de sinais, você vai ser preso. O que precisa aprimorar é isso. É seguir o que está na regulamentação sem querer forçar uma autuação que na maioria das vezes não existe. Esses são os maiores relatos que eu recebo no meu escritório. Talvez os demais colegas, né, o Crepaldo que já passou por aqui, o William que está com a gente hoje aí também, e os demais, talvez seja o mesmo problema. Os relatos, a maioria é isso. Olha, eu quis fazer o teste, mas o agente falou que se eu fizesse eu ia ser preso. Eu bebi há 20 horas atrás. Bebi uma latinha, 2 latinhas. São casos que você praticamente tem certeza que talvez ou não ia dar nada ou que ia entrar na margem de erro do equipamento. Você entendeu? Respondendo a pergunta sobre os agentes que ficavam ali à paisana nos bares tal para poder passar as informações, né, para o outro, eu penso o seguinte. Nós sabemos que existe na legislação uma previsão de que não é possível lavrar auto de infração por informação de terceiros. Ok? Isso nós sabemos. Não pode realmente. Só existe uma exceção que é durante uma mesma operação. Mas nesse caso a gente tem que pensar o seguinte. Se o cidadão ele foi abordado pela fiscalização e realmente constatado que ele estava sob influência de álcool, por mais que tenha vindo de uma informação de quem estava lá no bar, eu penso que a infração está configurada. Perfeito. A infração aconteceu. Agora, se esse cidadão está lá bebendo no bar, está com a esposa, está com um amigo, está com não sei quem, tem um amigo que não bebeu e pegou o veículo dele e saiu, foi abordado, não constatou nada, ok. Eu penso dessa forma. É porque eu tenho uma visão que às vezes muita gente... Já fui criticado por isso, cara. Já fui criticado por isso. Tem gente fala assim, mas você está aqui lado que você está, cara? Você defende o condutor, você está... Eu falo, cara, eu defendo que tem que ter uma fiscalização justa, tem que ter uma fiscalização correta e que o cidadão tem que ser devidamente penalizado. É isso. Eu não sou contra a fiscalização. Eu digo com todas as letras, só é contra a fiscalização quem é infrator quanto mais. Esse é o perfil de pessoas que são contra a fiscalização dos agentes, são aqueles que cometem infração o tempo todo e que não querem ser penalizados. Porque a pessoa que não tem esse problema, eu não tenho um problema com a fiscalização, cara. Meu carro está em ordem, minha habilitação está em ordem, eu uso cinto, eu não ultrapasso o local proibido. Para que eu vou ser contra a fiscalização? E às vezes, João, essa coisa de estimular o cara a se recusar tem relação também com caso de crime precisa encaminhar o infrator para a delegacia. Termo circunstanciado. E às vezes o cara está perto da hora de largar, do turno dele, do plantão dele se encerrar. Então é melhor autuar, liberar para condutor regularmente habilitado e do que correr o risco de ir para a delegacia e tarará, tarará. Eu até cito isso no meu vídeo, você lembrou bem. Eu tenho a vivência prática do que é você lavrar uma auto-infração por recusa, que é muito mais simples. Você recusou tal, você só vai lavrar outra infração e vai embora. Na minha época não tinha celular eletrônico, era só na mão. Então ainda tinha um trabalhinho que você tinha que parar e escrever tudo. Hoje você faz em 2 minutos. Você faz. E em relação a quando você faz um procedimento, quando o cidadão se propõe a fazer o teste, né? Porque aí você vai ter que pegar o etilômetro, vai ter que pegar ele e ligar. Se der um resultado, vai ter que imprimir. Dependendo da quantidade, vai para a delegacia. Infelizmente, aqui no Brasil, o policial chega na delegacia, eu já passei muito por isso que eu estou falando aqui, não é o que eu acho, é o que eu passei, minha vivência. Você chega na delegacia, você toma um chá de canseira, o delegado deixa você lá a noite inteira. Às vezes você pega uma ocorrência, um cidadão no começo do serviço, você fica lá 12 horas, o cara já pensa tudo nisso. Então veja, eu entendo que existe essa dificuldade, mas a legalidade tem que prevalecer sempre. Você não pode querer empurrar uma situação que às vezes nem era aquela situação. Eu sempre defendo que tem que explicar para o cidadão. Fulano, você pode fazer ou não pode fazer. Se você fizer, tem essa consequência. Se você não fizer, tem essa consequência. Beleza? A decisão está na tua mão. O que você quer fazer? Quero? Não quero. E pronto, acabou. Tome a providência de acordo com aquilo que foi constatado. E não você querer ficar forçando. Isso acontece demais. Demais. Se eu for pegar todos os áudios, mensagens do pessoal que me manda aqui, meu Deus do céu, muitas.